Galera, vocês estão prestes a ver a teoria mais absurda de guerreiras do K-pop. Numa história sobre meninas adolescentes destruindo demônios enquanto se maquiam, a gente conhece o Healer Han, uma personalidade suspeita que parece esconder algo. E esse algo é o fato de que ele é, na verdade, Guima. O primeiro ponto é óbvio quando você percebe. Healer Han não é só um médico simpático do bairro. O cara é sobrenatural. Ponto final. Lembra quando as Huntrix aparecem no consultório dele? Ele não verifica o pulso, não faz uma única pergunta, nem finge agir como um médico de verdade. Ele só dá um olhar longo e perturbador, e bum, sabe exatamente o que está errado. Sem ferramentas, sem exames, sem lógica médica nenhuma. Isso não é medicina, é intuição sobrenatural pura. E olha isso, ele parece ter uma familiaridade estranha com cada integrante das Huntrix. Ele sabe que Rumi tem muros e está escondendo algo. Sabe que Zoe é uma grande agradadora de pessoas. Mas ele não consegue ter uma boa leitura de mira, porque quando ele olha nos olhos dela, ela o rebate e ele recua com um guincho. Você pode achar que o filme está sendo engraçado, mas pensa bem por um segundo. Ao longo do filme, Zoe é surpreendentemente compassiva com os Sadia Boys. Mesmo sabendo que são demônios de verdade, ela dança soda pop várias vezes. Ela arranja desculpas para os Sadia Boys, dizendo que talvez sejam demônios legais. Na verdade, quase parece que são demônios legais. Demônios nunca são legais. Ela se abala mentalmente com facilidade. Tipo aquela vez que Rumi diz que não gosta das letras da música Takedown, Zoe entra em pânico e não consegue conter as emoções. Digo tudo isso para dizer que Zoe não é tão forte mentalmente. É facilmente influenciada e constantemente precisa do grupo para ficar equilibrada. Rumi, por outro lado, carrega um segredo sombrio e profundo. Ela tem muita vergonha e se considera um erro. A mente dela já está fraturada. É por isso que quase enlouquece quando descobre que está perdendo a voz. Ela literalmente não aguenta mais, o que torna a mente dela fácil de ler para um demônio. Mas Mira, ela é a pessoa mais sólida do grupo. Ela mantém as convicções e não é facilmente influenciada. Sim, ela ama as amigas e quer fazer o certo, mas você não a vê questionando ou duvidando de si mesma tanto quanto o resto do grupo. É por isso que Healer Han não conseguia ler a mente dela. É por isso que ela conseguiu rebatê-lo mentalmente, porque ela é mentalmente mais forte que as outras. Essa foi a primeira pista de que Han é mais do que a gente está vendo. A próxima parte que solidifica esse ponto foi a forma como ele queria tratar Rumi. Han nunca estava preocupado em fazer exames ou verificar a garganta dela para ver o que estava errado. Ele queria conversar, enrolar e perder tempo. E quando as meninas finalmente o pressionaram a dar o remédio, o que ele deu para Rumi? Certo, tônicos. Vamos lá. O quê? Isso mesmo. Suco de uva. Deixa isso afundar. Você visita um médico por problemas de saúde e ele te dá suco de uva chamando de remédio. Na superfície, isso pode parecer só mais um truque, mas pensa bem, quem é a única pessoa que se beneficia de Rumi não recuperar a voz? Isso mesmo, Guima. Que jeito melhor de Guima impedir isso do que dar um remédio falso para Rumi nunca se recuperar? E essa nem é a parte mais absurda. Quando as Huntrix entram no consultório de Healer Han, tem um momento minúsculo que a maioria das pessoas ignora completamente. Antes de Han aparecer, Rumi olha para a parede e congela, porque as fotos na parede parecem estranhas. Olha de perto e você vai ver que são os Sadia Boys. Não são fotos de fãs, não são decorações, são fotos de verdade. Uma das fotos mostra ele com Baby Sadia e outra tem ele de ombro a ombro com Romance, Abby, Mystery. Uma delas até mostra Han de pé com eles como velhos amigos. E aqui está a parte que vira tudo de cabeça para baixo. Nessas fotos, os Sadia Boys ainda têm o cabelo preto natural. E como a gente sabe que demônios já foram humanos, isso significa que essas fotos devem ter sido tiradas antes de eles virarem demônios. Então, como Han os conhecia antes da transformação? Agora pergunta pra você mesma. Como um médico normal tem uma foto amigável com os Sadia Boys antes de eles ficarem famosos? E se da mesma forma que Jinu foi recrutado para ser um demônio por causa da voz, os outros Sadia Boys também foram recrutados? De repente, aquele consultório não parece mais um consultório. Parece uma fachada, um ponto de recrutamento. Mas mesmo que você não acredite em nada disso, tem que admitir que existe algum tipo de conexão entre os Sadia Boys e Healer Han. Os Sadia Boys fazem o show bem na frente do consultório dele.
E no meio da performance do Soda Pop, Dino pega uma bebida de Healer Han e bebe abertamente para o mundo inteiro ver. Agora, a gente pode aceitar o que o filme mostra e concordar que ele pegou a bebida da caixa de Rumi quando ela não estava olhando, só para provocá-la. Mas por que beber para o mundo inteiro ver? Poderia ser algum tipo de publicidade? Porque se os Sadia Boys estão bebendo o remédio do Dr. Han, isso deve significar que estão dispostos a anunciar os produtos dele. E por que diabos uma banda de demônios anunciaria o produto de um médico aleatório se não o conhecesse pessoalmente? Tá começando a conectar os pontos? O que realmente fecha o argumento acontece logo depois da performance do Soda Pop. Os Sadia Boys viralizam instantaneamente. Todo mundo está copiando a dança, a coreografia, o clima todo. Mas então o filme solta um detalhe bizarro. Healer Han está fazendo a dança também, perfeitamente, sem esforço, como se tivesse ensaiado 100 vezes. Agora pausa e pensa. A performance acabou de acontecer. Não foi ontem, não foi semana passada, tipo 1 hora atrás. Então como Han está acertando cada movimento sem nenhuma prática? Como um médico normal domina uma dança que o mundo inteiro está descobrindo agora? Há só uma explicação que não quebra a lógica. Han já sabia a música, já sabia a coreografia, já sabia o que os Sadia Boys iam apresentar antes de eles subirem ao palco. E aqui está a parte que ninguém quer admitir. Por que um homem adulto, um médico, está se filmando fazendo uma trend de idol de um grupo com o qual supostamente não tem conexão? Porque não é uma trend para ele. É um sinal, um deslize, prova de que Healer Han não é um estranho de jeito nenhum. Ele é familiar demais, confortável demais e sincronizado demais com os Sadia Boys. Exatamente o tipo de coisa que você esperaria do vilão de verdade. Sorrindo bem na nossa frente. E aqui está a parte que ninguém menciona. A pista que existe fora da história, mas ainda expõe tudo. O elenco. O dublador de Healer Han é Daniel Day-Kim. Agora, a princípio você pode encolher os ombros e pensar: ok, escolha de elenco legal. Mas não, essa é a pista. Porque Daniel Day-Kim não é o cara que os estúdios contratam para personagens de fundo inofensivos. Esse cara tem um currículo construído em energia de vilão. Fire Lord Ozai no Avatar Live Action. Mr. Negative no Homem-Aranha, o antagonista em Hellboy. Até em Lost, ele carregava aquela intensidade quieta e perigosa. Ele não faz médicos aleatórios de consultório com 2 falas e um sorriso educado. Então por que ele apareceria em Guerreiras do K-pop para um papel pequeno, com quase nenhum tempo de tela? A menos que esse papel pequeno não seja pequeno de jeito nenhum. Não faz sentido. A menos que Han esteja sendo preparado para algo grande. A resposta mais realista. Healer Han não está só voltando na próxima parte. Ele está voltando como um vilão que a gente deveria temer desde sempre. É por isso que acredito que Healer Han não é só uma pessoa comum. Ele é Guima. Pensa bem. Han já é suspeito. Dá um remédio falso para Rumi. Tem fotos estranhas com os Sadia Boys. Conhece as músicas deles. E a maior prova de tudo, ele consegue ler pessoas de forma sobrenatural. Quem é a única pessoa que a gente sabe que pode ler mentes e sugerir pensamentos às pessoas no filme? Isso mesmo, Guima. Minha teoria é essa. Guima tem se passado pelo Dr. Han há muito tempo e usando esse consultório falso como ponto de recrutamento para transformar pessoas em demônios. Quer dizer, que jeito melhor de recrutar pessoas do que quando elas vêm até você com os problemas delas? Tipo, você tem meningite? Você sabia que ser um demônio pode te curar disso? É a preparação perfeita. Explicaria como ele recrutou os Sadia Boys e por que eles parecem tão diferentes nas fotos. Explicaria por que Guima é tão familiarizado com a cultura pop. Guima é um demônio ancestral que tem vivido no submundo, mas parece saber muito sobre o que está acontecendo lá em cima no mundo humano. Ele sabe o que é um boy band. Ele sabe as letras do Soda Pop. A tecnologia não é estranha para ele quando está no palco, porque parte dele sempre esteve no palco. Não tem outro jeito de ver isso. Dr. Han é Guima. Então, o que você acha dessa teoria? Comenta aqui embaixo, porque se isso for verdade, esse review pode mudar a história de guerreiras do K-pop de formas realmente interessantes. Mas conta o que você acha sobre